sobre a terra de maneira efetiva, ele precisa de uma base real, né? É tanto que quando Jesus vem, nós vemos nas genealogias de Cristo, no Novo Testamento, que é dito que ele é o descendente de Davi. E quando então a Bíblia faz referência a Cristo, referindo-se à sua realeza, falando de que ele é rei, sempre liga a Davi, dizendo que ele é o filho de Davi, o descendente de Davi, o rebento de Jessé. Neste caso, então, o maligno sabe que a nação de Israel, ela será a base deste reino. Para Jesus reinar, ele tem que ter um povo, um território, uma autoridade, senão não teria sentido, né? É lógico que Deus é rei, ele sempre foi rei, sempre será o rei de tudo, mas este reinado sobre a terra, ele tem uma descendência, ou uma ascendência, que é a linhagem de Abraão e de Davi. A descendência de Abraão, que é a nação santa, e Davi, o primeiro rei, de fato ungido pela vontade de Deus, porque Saul foi ungido, mas pela vontade dos homens. Deus deu Saul como uma expressão e manifestação da vontade dos homens e não da sua própria vontade. Então o maligno, ele vai querer destruir completamente a nação de Israel. Os exércitos do anticristo, que são exércitos de várias nações, vão subir contra Israel e vão cercar a nação de Israel. Interessante que o diabo, mesmo tendo o conhecimento do que diz a Bíblia, mas é aquela questão, né? O indivíduo sabe que não dá conta, sabe que vai perder, sabe que não tem jeito, mas ele luta até o fim. Isso acontece na política, acontece no futebol e acontece em tantas áreas. O indivíduo sabe que não vai dar conta, mas ele acha que vai dar conta. Assim foi na morte de Cristo. Ele ali crucificando a Cristo, quando ele pensava que estava vencendo o Senhor, porque ele golpeava Cristo, cuspia em Cristo e crucificava com os pregos e o sangue descendo, quando ele pensava que aquilo tinha algum mérito para si, na verdade ele estava cumprindo a vontade de Deus. A crucificação, a morte de Cristo, era a vontade do Pai, e, portanto, o maligno era um instrumento de Deus para cumprir seus propósitos, embora ele pensasse que estivesse tendo alguma vantagem, algum lucro, alguma vitória sobre o Filho de Deus. Quando, por ocasião do tempo final, em que os exércitos do anticristo e o anticristo forem contra Israel, Israel estiver sendo acuado ali em Jerusalém, que eles pensarem, nós agora vamos massacrar Israel, quando eles assim pensarem, na verdade eles estarão cumprindo com a vontade de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Zacarias e veja como que o profeta descreve este momento. Veja o que diz no capítulo 12, Zacarias, versículo 2 em diante. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Capítulo 14, veja o que diz a partir do versículo 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Está falando de Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não sairá expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente para Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Amados,
Quando então, conforme diz o texto, o Senhor vai usar Israel como um cálice de tontear. Aquele é um cálice como uma bebida forte que vai atraindo as nações para junto de Israel. Quando eles estão indo destruir Israel, essas nações, seus exércitos, na verdade Deus está congregando as nações e o anticristo num grande vale, onde ocorrerá a chamada grande batalha do Armagedon. As nações vão afluir para Jerusalém, e o povo de Israel, ainda incrédulo, lembrem-se, nesse tempo eles estarão já gozando e desfrutando da última semana que o Senhor prometeu a eles. Deus não prometeu 70 semanas a Israel? 69 dessas não foram cumpridas até a morte de Cristo? Não houve então um intervalo por causa do tempo dos gentios da igreja? Encerrando-se a era da igreja, não se retomam os 7 anos? Então, durante esse tempo de 7 anos, no finalzinho, na verdade, desses 7 anos, é que o povo de Israel estará totalmente acuado em Jerusalém, e os exércitos do anticristo, com o anticristo cercando a cidade. Então, quando eles pensam que eles estão tendo a vitória, que vão destruir a base do reino do Messias, na verdade Deus foi congregar. Deus usa Israel como uma isca para atrair todas as nações para uma grande batalha, que é a batalha do Armagedon. Então Israel, ainda incrédulo, neste momento começará a ser afetado e tocado por uma influência do Espírito Santo. Vai se cumprir o que Paulo diz aos Romanos capítulo 11, versículo 26, então virá o libertador da casa de Jacó e vai apartar dele as suas iniquidades. O Senhor se volta para Israel. Na verdade, este grupo de israelitas que estarão, esse remanescente, são os selados no capítulo 7 de Apocalipse, para passarem pela tribulação sem morrerem, passarem ilesos e chegarem até este final. Por isso que Jesus Cristo, falando para os judeus sobre a grande tribulação, diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que chegar até o fim neste momento será salvo. De maneira que, conforme diz o capítulo 13 de Zacarias, veja na sua Bíblia o que vai acontecer. Versículo 1: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Capítulo 12, versículo 10: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Deus vai derramar naquele momento sobre Israel um espírito de graça e de súplica. O Espírito Santo começará a agir no coração e na mente desses judeus selados, de maneira que eles vão se lembrar de Abraão, vão se lembrar de Isaac, vão se lembrar de Jacó, vão se lembrar da aliança, eles vão se lembrar e vão se ver novamente como o povo de Deus, a nação escolhida de Deus, eleita de Deus. E então o Espírito Santo começará a trazer aos seus corações aquele desejo de antes, que o povo de Deus de Israel sempre tivera, de sorte que eles vão, vendo-se em grande perigo, como está em Deuteronômio capítulo 4, eles estando em grande angústia, eles haverão de olhar para o céu e clamar então pelo Messias. Aquele mesmo povo que rejeitou a Cristo e o crucificou porque dizia não ser ele o Messias, agora, não tendo saída, nem para os lados, nem para frente, nem para baixo e nem para trás, totalmente cercado, ele só tem um lugar para onde olhar. Olharão para o alto, e como Jesus diz em Mateus capítulo 23, no último versículo: até o dia em que direis, bendito o que vem em o nome do Senhor. Eles olharão para o alto e eles vão clamar por Iavé. E aqui está um grande mistério, porque é o que eles conhecem,
Eles clamarão pelo eterno, pelo Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E quando então clamarem eles por socorro, clamarem eles por Yahvé, para que o Deus eterno venha em socorro a eles, o céu se abre, o céu vai se rasgar e eles verão a figura gloriosa de Jesus Cristo. Aplauda Jesus Cristo. Eles verão a figura gloriosa de Jesus Cristo, como diz Zacarias capítulo 14, que o Senhor virá com os seus santos com ele. Jesus não vem sozinho, ele vem com um exército de santos, conforme está em Apocalipse capítulo 19. Abra sua Bíblia, capítulo 19 do livro do Apocalipse, e há a descrição da segunda vinda de Cristo, que é visível, pública e pessoal. Capítulo 19, versículo 11 nos diz: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. Por que ele está vestido com um manto tinto de sangue? Porque ele traz as marcas, tudo isso que é profético e simbólico, ele traz as marcas do seu próprio sangue do Calvário. Porque a base de todo juízo é a morte de Cristo. O mundo, quando mata, crucifica Jesus Cristo, então o sangue de Cristo recairá indubitavelmente sobre todos aqueles que não creram e não receberam a Jesus Cristo. Então é dito que ele traz o seu manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no, versículo 14, os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Você pergunta assim: mas estes exércitos que seguem a Cristo na sua segunda vinda, todos vestidos de branco, de linho finíssimo, branco e puro, devem ser os anjos dos céus. Mas veja o que diz o capítulo 19, versículos 7 e 8. Quem são estes que se vestem de vestiduras brancas de linho branco e finíssimo? Versículo 7: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Quem está vestido de linho finíssimo, resplandecente e puro? É a noiva do Cordeiro. O finalzinho do 8, porque o linho finíssimo, essas vestes que ataviam os santos que vêm com Cristo, são os atos de justiça dos santos. Jesus vem com os vencedores. Olha, irmãos, neste momento final, todos aqueles que amaram a palavra de Deus, aqueles que se colocaram ao lado de Jesus Cristo para o servir verdadeiramente conforme a sua palavra, e nós logo falaremos as características desses cristãos vencedores, eles serão arrebatados antes da grande tribulação para o trono de Deus, conforme está em Apocalipse capítulo 7, versículos 8 em diante, e então eles voltarão do trono para a terra, quando Jesus vier na sua segunda vinda. Não confundam o arrebatamento com a segunda vinda. O arrebatamento, ele faz parte da parousia, ou seja, de um grande número de eventos que terão lugar desde então a abertura dos selos. A vinda não é a ida dos crentes para o céu. A vinda é quando Cristo vem, Ele próprio, para a terra, e nós, os cristãos vencedores, certamente estaremos com Ele, voltaremos com Ele para a terra. Quando os judeus clamarem por socorro, quando estiverem em grande angústia, e eles clamarem, os céus se abrir, e eles virem então o Cristo de Deus, e Ele descendo, o que eles vão dizer? Bendito o que vem em o nome do Senhor Jesus. E então ele desce, e a Bíblia diz que os pés do Senhor vão tocar o monte,
das oliveiras, que vai se fender em duas partes, fazendo um grande vale. Então o Israel que estava acuado de frente do anticristo e de seus exércitos